nome de super-herói, nome de comida e tem até nome que causa ambiguidade. Batman Bolinho de Fubá e, ao seu dispor 24 horas, postulavam uma vaga nas eleições de 2018 para assembleias legislativas. Nas eleições municipais de 2020, as candidaturas inusitadas seguem chamando a atenção. Os nomes de urnas usados para cair na boca do povo são cada vez mais criativos. Na região do Agreste de Pernambuco, Caruaru bateu o recorde municipal de candidatos a vereadores. São 462 postulantes. E aí, lá na hora do registro na Justiça Eleitoral, alguns candidatos apostaram em nomes diferentões, relacionados a aplicativos de viagem, religião, ritmo musical e por aí vai. Os candidatos usam e abusam da criatividade, mas nem todo nome é aceito pela Justiça Eleitoral. Há regras para os registros das candidaturas e, de acordo com a legislação eleitoral, o candidato pode usar o apelido ou o nome pelo qual é mais conhecido. No entanto, entre os vetos está o de que ele não pode usar expressões ou nomes e siglas que remetam a órgãos de administração pública. Ou seja, se o candidato trabalhar, por exemplo, no INSS, ele não pode citar esse órgão público no nome da candidatura. Ou se ele pertencer a alguma congregação religiosa, não poderia citar o nome da igreja. Na resolução de número 23.609, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, o texto do artigo 25 esclarece ainda que o nome do candidato não deve estabelecer dúvidas quanto à identidade, não deve atentar contra o pudor e não ser ridículo ou irreverente. Quando você requer o registro de candidatura junto com o partido, você precisa tomar alguns cuidados, né? Entre eles, você pode utilizar aquele nome que você é mais conhecido pela população, mas a própria lei eleitoral impede que você utilize nomes que eles vinculem, por exemplo, a órgãos públicos, a concessionários de serviços públicos, a permissionários de serviços públicos. Porque à medida que você utiliza-se desses instrumentos, que são muito conhecidos pela população, você pode gerar desigualdade de disputas. Então, há proibições. Além disso, nomes que ridicularizam, não é, a própria imagem do candidato ou que ridicularizam o senso comum e colocam para o povo a imagem de que aquele candidato não levará a sério a política, esses nomes, em regra, eles também tendem a ser proibidos e não autorizados o registro pela Justiça Eleitoral. Seguindo os devidos critérios, os nomes curiosos são grandes estratégias de marketing político para que os candidatos possam se sobressair nas eleições. Eles podem até gerar proximidade e mostrar que se é boa praça e do povão. O candidato a vereador, ele sempre quer se colocar como alguém muito próximo do povo. Então, a lei eleitoral, ela permite que o candidato se apresente com a sua profissão, por exemplo, professor fulano, doutor Beltrano, ou então fazendo menção aonde trabalha, fulano do salão, não sei quem da padaria. Então, a lei eleitoral permite isso daí. E também apelidos carinhosos de família. E é nesse momento que os nomes inusitados aparecem, como a pessoa é conhecida na cidade. As pessoas podem não conhecer o nome completo do candidato, mas alguma alcunha, algum apelido, e até engraçado, as pessoas conhecem. Então, a lei eleitoral, ela prima pelo conhecimento na identificação do candidato. Se esse nome não for um nome que atente contra o pudor, se esse nome de certa maneira, não confundir o eleitor, então é plenamente possível alguém ser registrado com um nome, digamos assim, engraçado. Sendo assim, os candidatos folclóricos roubam a cena e podem tirar grandes vantagens disso. Basta fazer uma campanha limpa e com as peculiaridades de cada um.